Abrimos mais um episódio da Escola Bíblica. Diariamente estamos por cá para lhe fazer companhia, mas não apenas para lhe fazer companhia, para lhe trazer os fundamentos que estão inscritos nas Sagradas Escrituras e que podem fazer a diferença na nossa vida. E por isso mesmo estamos consigo para lhe apresentar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, neste caso em particular na Epístola aos Romanos. Vamos começar, como habitualmente, com a presença do pastor Pedro Esteves, que, para não variar, temos que abrir este episódio com mais um sumário. O nosso sumário hoje diz-nos que nós vamos olhar, durante os próximos minutos, para a forma como o apóstolo Paulo descreve o papel da lei e como o conceito de justificação apenas pela fé, que é o grande tema desta carta, não retira o papel da lei, um papel, aliás, indispensável. E este é um dos textos que melhor, em todas as cartas de Paulo, nos ajudam a compreender isso. Então, vamos começar por ler a passagem bíblica que nos pode ajudar a compreender exatamente o que Paulo quis dizer sobre a lei. Vamos apontar a nossa atenção para Romanos capítulo 2 e lermos do versículo 14 ao versículo 16. E diz a palavra de Deus o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segundo esta palavra, de fundo, segundo esta reflexão de Paulo, afinal, nós podemos ver aqui claramente que a lei tem um papel, eu diria, muito importante na vida de cada crente e também no juízo que Deus vai efetuar. Sem dúvida. O apóstolo Paulo utiliza aqui diversas vezes esta ideia de que os gentios serão julgados. Por isso há um contexto de juízo que já poderemos entender melhor. Mas não há nenhuma dúvida que este é um dos textos. Nós aqui só lemos 2 versículos, 3 versículos, 14, 15 e 16, mas a passagem é maior e obviamente que, aliás, a quem segue habitualmente a escola bíblica, nós não podemos, até senão, desafiar a que leiam de forma mais abrangente o capítulo todo, os capítulos que nós estamos aqui a usar. mencionar. É evidente que se nós aqui fizéssemos leituras bastante longas, gastaríamos o tempo. O tempo não claro, seria suficiente, mas repara, mesmo eu aqui nos próximos minutos, no meu comentário, irei abordar aqui mais alguns versículos, precisamente para que não estendêssemos mais a leitura. Mas a verdade é que esta passagem aqui do capítulo 2 é um dos melhores textos da Bíblia para explicar verdadeiramente, ou seja, de uma forma global, qual é o pensamento do apóstolo Paulo sobre a lei. Porque não há nenhuma dúvida de que ninguém é salvo pelo cumprimento da lei. Portanto, que não é esse papel que a lei cumpre na vida do crente. Isso é muito evidente. No entanto, isso não retira a verdade inequívoca da justificação apenas pela fé, não anula o facto da lei ter um papel muito importante a desempenhar na vida do crente. da obediência da lei. A obediência à lei, Ou à lei. e a função que ela executa na vida. Assim, quando nós percebemos que o apóstolo Paulo, como acabámos de ler, chega ao ponto de dizer que quando homens que não conhecem a lei de Deus, portanto não tiveram, por razões até circunstanciais, neste caso é o facto de terem crescido fora do contexto judaico, portanto não conheciam a aliança com Deus, portanto não conheciam a sua palavra e não podiam obedecer à lei, nem sequer tentar obedecer-lhe. No entanto, o apóstolo vai usar esta reflexão muito, muito interessante de que isso não os escusa, no fundo, porque quando vemos, ainda que nesse contexto, há pessoas que fazem naturalmente as coisas que são da lei, e esta é uma ideia muito interessante, quer dizer que uma pessoa que seja educada em valores e em princípios, na verdade, ela vai acabar por experimentar muito do que é o princípio da lei de Deus, mesmo que a pessoa não a conheça. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que isso significa que a pessoa tem a lei escrita no coração. Claro. Então, uma pessoa E que a pratica. E pratica. Uma pessoa que, possivelmente, neste contexto pagão, nunca tenha lido sequer os 10 mandamentos, para darmos um exemplo concreto da lei moral, o que o apóstolo está a dizer é que muitas pessoas estavam, na prática, a viver esses valores, a cumpri-los.
E por isso é que a lei estava escrita no coração, ou seja, está escrita num lugar onde não podia ser lida. Ela é experimentada. Só esta ideia já nos ajuda a compreender que o apóstolo não está a aniquilar o conceito da lei, uma vez que ele está quase que a mostrar aos crentes que existem pessoas à sua volta que, não tendo conhecimento da Escritura e do muito que Deus revelou aos profetas ao longo do tempo, estavam, na verdade, a viver esses princípios. Mas eu gostava ainda de salientar aqui alguns versículos que me parecem muito relevantes. Por exemplo, o versículo 12, eu vou ler, que diz assim, isto no capítulo 2 de Romanos, não é? Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Isto quer dizer o quê? Que há uma norma. Claro. Ou seja, há um padrão moral que está definido. Os que viverem sem lei, e viver sem lei aqui quer dizer os que não tiveram acesso ao conhecimento da lei de Deus, tal como, por exemplo, os judeus tiveram, no entanto, eles vão ser julgados. Porquê? Precisamente porque os seus comportamentos, as suas escolhas, lá está a tal ideia de que o homem é sempre responsável pelas escolhas que faz. Claro. E o apóstolo Paulo, e portanto Deus na sua palavra, nunca afasta esta ideia de que uma pessoa será julgada em função do conhecimento que tinha e de como foi coerente com esse conhecimento. Mas isto ajuda-nos a mostrar precisamente isto, Jorge, que as pessoas que não creem em Deus, e nós hoje, isso não era seguramente o que aconteceria neste tempo, mas nós estamos a viver num tempo da história da Terra onde é quase uma religião para algumas pessoas a defesa da ideia de que Deus não existe. Hoje temos mesmo um ateísmo militante, não é? Claro. Uma apologética, uma argumentação à volta da ideia de provar de que Deus não existe. Mas uma das áreas onde me parece que fica mais difícil de encontrar uma definição clara é a ideia de que onde é que é possível encontrar e fundamentar os padrões morais que regem a vida e a sociedade de uma pessoa que não creia que existe uma entidade superior que, além de ter criado leis físicas, e essas a ciência o que está a fazer desde que o homem procura perceber a sua realidade, o que é que a ciência faz? A ciência não cria leis de física ou de matemática, claro, ou da biologia. O que a ciência e os homens que estudam fazem é descobrem que essas leis existem. Portanto, ninguém vai pôr em causa que aquelas leis já existiam. Simplesmente, a certa altura, alguém conseguiu evidenciar, através de uma fórmula, como é que a lei pode ser expressa. Mas essa lei já existia. Da mesma forma, podemos dizer que os padrões morais, sem a existência de um ser que os criou, e, portanto, mesmo que alguém não o conheça pessoalmente, esses padrões como que nascem no íntimo da pessoa, isso colocar-nos-ia em que situação? Na possibilidade de não existirem padrões morais. Claro. E é isto que algumas pessoas que, não crendo em Deus, terão muita dificuldade em justificar. É porque se uma pessoa que não crê de todo em padrões morais estabelecidos por um ser superior, nesse caso, quando alguém roubar a sua casa, essa pessoa, por exemplo, ela terá simplesmente que aceitar que é a lei do mais forte. Claro. Que não está certo ou está errado alguém atacar um filho, ou atacar-me a mim, ou roubar-me. Porque não há um padrão moral que defina isso. Claro. Então, esta reflexão do apóstolo Paulo ajuda-nos a compreender aquilo que, aliás, os profetas, desde a Antiguidade, lembrando-me aqui rapidamente o profeta Jeremias, que dizia precisamente que o objetivo de Deus sempre foi este: escrever as minhas leis, dizia o Senhor, no teu coração. E é isso que Deus quer ainda hoje, escrever a sua lei no nosso coração. Muito bem, agora rapidamente nós temos que terminar, porque o nosso tempo está mesmo em cima do término final deste apontamento, deste episódio, mas em 10 segundos, como é que nós podemos colocar isto em prática? Eu faço hoje um desafio direto àqueles que nos veem ou ouvem, e o meu desafio é este: procure conformar a sua vida com os altos padrões da lei de Deus. Isto não é salvação pelas obras. Isto é obediência ao Deus que o ama e que o quer salvar. Não está tudo dito em relação à Epístola aos Romanos, portanto temos mesmo que marcar encontro no nosso próximo episódio para que você continue, juntamente connosco, a fazermos uma equipa, digamos assim, a estudar a Palavra de Deus e a aprender mais sobre o que Deus tem para nós. Fica então encontro marcado no nosso próximo episódio. Até lá.
Deus.